Alô, meu caro internauta, aquele abraço. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Por Trás da Notícia, aqui no Gcast, o canal de podcasts do Grupo Gazeta do Paraná. E eu estou recebendo nesta tarde aqui o senhor Luiz Celso Castagnaro. Ele é o presidente estadual do Cresce, aqui no Paraná. E recebemos com satisfação, porque o Cresce está com um projeto chamado Cresce Itinerante, e para isso o presidente, acompanhado de algumas pessoas que são do Cresce Paraná, está nestes últimos 2 dias aqui em Cascavel, visitando Cascavel e conhecendo de perto a realidade, o dia a dia do Cresce aqui em Cascavel, através dos diretores aqui de Cascavel, da diretoria do Cresce, do escritório do Cresce em Cascavel, para dar um apoio. E como dizia ele aqui agora, antes de começarmos o nosso podcast, o seu Luiz dizia para nós que ele está nesse projeto porque entende que o Cresce tem que ir de encontro às pessoas, para que as pessoas que ouvem falar em Cresce, muitas vezes nem sabem o que essas letrinhas significam, a importância que tem, entendeu? Tanto é que nós temos aí o brasão do Cresce, é uma coisa que já impõe uma autoridade no momento que você chega. Por quê? Porque o Cresce é uma coisa séria, porque lida com coisa séria. Nós estamos falando de imóveis, e imóveis muitas vezes uma pessoa passou a vida toda juntando seu dinheirinho para fazer a compra de um imóvel. E daqui a pouco acaba comprando um imóvel enrolado, que não tem escritura, que só tem contrato, e aí o vendedor apareceu na hora de vender, fez uma onda danada, depois desaparece, porque já pegou a comissão dele, o dono do imóvel acabou colaborando com aquela picaretagem, porque também já pegou o dinheiro dele, mas a pessoa que comprou, que colocou ali o suor de uma vida toda, a economia de uma vida toda, muitas vezes fica na saudade, e daí tem que buscar o Poder Judiciário. E a gente sabe que o Poder Judiciário no Brasil anda numa velocidade de tartaruga, né? Bem devagarinho, sem muita pressa, e as pessoas acabam muitas vezes sendo ludibriadas. E aí é que entra a fiscalização do Cresce para que essas coisas não aconteçam. Então é uma satisfação recebê-lo aqui, meu caro Luiz Celso, e seja bem-vindo ao nosso podcast. A satisfação é toda nossa, né? E o senhor já expôs um problema ali, né, de cara, que acontece, que praticamente transformou um sonho num pesadelo, né? Então, na realidade, o papel do Cresce qual é? Primeiro, o Cresce é uma sigla, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É um sistema. Nós temos um sistema chamado COFES e Cresce. COFES é o Conselho Federal que tem sede em Brasília. E nós somos no Paraná a 6ª região por ordem de instalação de conselhos. Primeiro Rio de Janeiro, segundo São Paulo, terceiro Rio Grande do Sul, assim por diante. Mas nós somos da mesma época e a nossa profissão completou 62 anos de regulamentação. Uma profissão extremamente jovem, né? Mas não de menor responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade. E quando aquelas pessoas fazem uma economia de uma vida toda, e às vezes elas passam toda a vida e de geração não conseguem comprar um imóvel, a dimensão da nossa responsabilidade o senhor imagina. Então a pessoa tem que entregar esse compromisso a uma empresa, a uma imobiliária, ou a um corretor de imóveis ou corretora devidamente credenciado. Para quê? Para que, se houver qualquer problema na condição desse negócio, eles tenham onde recorrer, que é o seu conselho, né? Ao passo que se ele entregar esse negócio a uma pessoa que não é habilitada, normalmente a pessoa não se identifica, ou vai com nome falso, com endereço falso, jamais a pessoa vai conseguir ser ressarcida, né, desse prejuízo que, às vezes, como eu disse, e o senhor disse, é uma economia de uma vida toda. Então, o conselho existe para inscrever, organizar a profissão, disciplinar e também, de uma maneira direta, defender a sociedade dos maus profissionais. Então, esse órgão público serve exatamente para isso. Seu Luiz, nós estamos falando de uma coisa que nós sabemos que, infelizmente, as pessoas não respeitam como deveriam respeitar o profissional corretor de imóveis, porque o cara muitas vezes ele tem uma barbearia,
E na barbearia dele ele recebe lá pessoas o dia todo, o cara que vem cortar a barba, o outro que vem cortar o cabelo. E daí ele fica sabendo que o Sérgio Ricardo tem um terreno para vender e que o Luiz Celso quer comprar um terreno. E aí ele cortando a barba do Luiz Celso, ele falou, olha, você não estava procurando um terreno para comprar? O Sérgio Ricardo tem um terreno para vender. E aí ali acaba muitas vezes amarrando um negócio. E é claro que o barbeiro, eu dei um exemplo do barbeiro, mas podia ser o dono da oficina de carro, podia ser o cara do açougue, entendeu? Ele acaba intermediando e acaba ganhando uma comissão ilegal. Por quê? Porque ele não é corretor de imóveis. Entendeu? Ele não fez a especialização, não estudou a legislação, não está credenciado. Mas nós sabemos que neste momento que eu estou aqui lhe entrevistando, em algum canto, em algum lugar do nosso país, aqui em Cascavel, no Paraná, alguém está fazendo uma transação aí, oferecendo um imóvel de um para outro e tal, isso, aquilo, e não tem a habilitação para isso. Como é que se combate um costume que todo mundo acha que tem o direito de vender imóveis? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa muito da imprensa, que a imprensa divulgue que existem profissionais, que existe um conselho, que é seguro você procurar um corretor, uma imobiliária. Então nós precisamos realmente fazer andar essa notícia boa, que é difícil fazer a notícia boa andar. E a gente tem conseguido nos últimos tempos, por exemplo, nós temos uma ouvidoria e nós temos um site também. No exercício de 2024, a gente teve 1,5 milhão de acessos do público em geral, e esses acessos, 90% foi para verificar se aquele corretor ou aquela imobiliária eram inscritos. Porque a gente está dizendo sempre que tem oportunidade. Procure imobiliária, procure um corretor, é seguro. Verifique no nosso site se essas empresas ou corretores está devidamente habilitado, se está tudo ok, né? É muito fácil de verificar. Então, a sociedade tem entendido esse papel e com isso a gente tem protegido a sociedade, né, dessas pessoas inescrupulosas. Como o senhor mesmo falou, é muito fácil, a pessoa escuta uma conversa, pega uma conversa no meio e acha que é muito simples ser corretor. Ser corretor é muito além disso, porque nós trabalhamos com muita responsabilidade, nós temos um conselho, nós pagamos a nossa anuidade e nós temos um sistema que é muito forte e que posso lhe dizer com certeza, a nossa profissão é a segunda profissão mais desejada que existe no nosso país. Entende? Ela perde somente para a profissão de medicina e o resto das profissões, todos querem ser corretores. Inclusive nós temos médicos, engenheiros, advogados, administradores, pastores, padres que são corretores de imóveis, largaram esses ofícios para ser corretor. Então a profissão é muito rica em conhecimento, mas também é muito cobiçada. E também hoje, pelo sistema que nós temos, não é muito difícil a pessoa se tornar um corretor. Não é muito difícil, que com 8, 10 meses a pessoa se torna um corretor. Então, esse detalhe também nós estamos corrigindo, porque creio eu que a partir do ano que vem nós vamos ter um exame de ingresso, chamado exame de proficiência, que vai medir um pouco a qualidade, né? Vai fazer um filtro. Tipo um exame da ordem da OAB? Tipo um exame da ordem, exatamente. Então a gente precisa fazer esse filtro, mas a nossa profissão ainda é nível médio, embora nós tenhamos uma portaria de um ministro já que faleceu, Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho há muito tempo. Ele transformou a nossa profissão de autônomos para profissionais liberais. Então a nossa única profissão que tem o status de profissional liberal sem ter necessidade de ter um curso superior. Embora nós já tenhamos cursos universitários vários, graduação, pós-graduação, a Universidade Federal também tem o nosso curso. E a gente está num crescente, né, de educação e também conscientizando a sociedade da importância que tem um corretor de imóveis. Então, e por trás de todo esse sistema, quando a pessoa vê um corretor de imóveis ali no plantão ou fazendo um atendimento, existe um trabalho muito grande que é difícil a gente em poucos minutos explicar o que existe. Mas nós temos uma organização que tem representatividade em todos os estados, todos, sem exceção, tem um conselho, até o 28º, né? Nós temos representação internacional também, e o nosso sistema COFES cresce,
ele é respeitadíssimo. Nós temos uma frente parlamentar composta de senadores e deputados com 343 parlamentares, só é menor que a frente do agro. Então nós temos um pessoal político muito forte trabalhando nas nossas questões também, entendeu? Então a gente tem essa força, a gente procura conscientizar, né, a população de procurar os profissionais habilitados e também temos várias ações aí para coibir este exercício ilegal que existe. E fica aqui uns alertas. Primeiro, o alerta de todos, não existe milagre. Eu não posso, se eu tenho um imóvel aqui na avenida que ele custa 1 milhão, um terreno, se ele está à venda por 400, 500 mil, alguma coisa está errada, porque não é o preço disso, entendeu? Então, o consumidor ele tem que acender esse alerta, né? Que aquele ditado diz, quando a esmola demais, até o santo tem que desconfiar. E tem que desconfiar mesmo. Então, e a melhor maneira, né, de evitar esses atropelos é procurando uma imobiliária, procurando um corretor, procurando o nosso conselho. Nós temos os canais aí, tem a nossa ouvidoria que está disposta a ajudar a esclarecer, e a gente considera isso muito sério. Muito sério, tanto é que a gente tem trabalhado dia e noite aí, né, para orientar a população, né, e para também mandar para a autoridade policial aqueles que se dizem corretores e não são corretores. O tratamento é severo, nós mandamos já direto para a autoridade, não processamos mais dentro do conselho aqueles que são ilegais, né? Já é caso de polícia, tem que ser tratado pela polícia. Caso de polícia, naturalmente, entendeu? Agora, veja o seguinte, o que acontece? Na verdade, eu posso garantir o que eu vou dizer aqui agora, porque eu sou um vendedor nato, não de imóveis. Eu trato de corretagem comercial, mas eu sempre que fui dono de veículo, fui funcionário, sempre vendi, porque veio na minha veia, veio no meu dom a venda. Eu estou conversando com alguém e já estou prospectando, às vezes na minha cabeça, aquele alguém, um projeto para ser vendido para ele e tal, para anunciar, para fazer um vídeo, para fazer um programa e tal. Então, eu penso que a venda é nata. Você não constrói um vendedor. Você não pega uma pessoa que é burocrática e você fala, vem cá, eu vou dar umas aulas para você e vou fazer de você um vendedor. Não. O que você pode fazer com um curso, por exemplo, de faculdade, de corretor, de técnicas, você pode aprimorar o vendedor. Mas ele tem que ter dentro dele, nos genes dele lá, a vontade de vender, a característica de vendedor. Que isso é natural, que nem o comerciante. O comerciante está sempre pensando no cliente, como fazer, como não fazer e tal. E aí eu pergunto, como fazer com que uma pessoa que de repente tem o dom da venda, mas não tem o segundo grau, que é exigido para ser corretor de imóveis, para fazer o curso de corretor de imóveis. Como é que essa pessoa poderia se preparar? Porque nós temos aí o caso, por exemplo, para a faculdade, que o cara faz um supletivo. O cara mata lá 3, 4 anos com supletivo. Existe alguma forma mágica nesse sentido, assim, para que o cara tenha o dom de vender, mas não consegue ser credenciado? Por quê? Porque ele não tem o Cresce. E ele não tem o Cresce por quê? Porque ele não tem o segundo grau. Aí o cara vai dizer assim, mas você não tem o segundo grau? Mas o vendedor nato, ele é vendedor. Sim, mas nós não podemos confundir o vendedor de qualquer mercadoria como o vendedor de um imóvel. É muito diferente, né? Muito mais complexo você vender um imóvel, você tem que se inteirar de toda a situação. Isso requer conhecimento jurídico, conhecimento de certidões, conhecimento de construção. Não é tão simples como pegar uma mercadoria daqui e vender ali. Não é um repasse. Nós temos que ter conhecimento, e para isso você precisa estudar. Para essas pessoas que não têm segundo grau, o único caminho é ela fazer um supletivo e fazer o segundo grau. Não tem, é o requisito mínimo hoje, é segundo grau, né? E daí um curso de técnico em transações imobiliárias, o chamado TTI, ou cursos de estado que tem, né? Tem vários colégios estaduais que tem, e tem as universidades também que tem os cursos de até 2 anos e meio. Mas
para tudo exige o segundo grau. Então, quem não tem o segundo grau, infelizmente, ele não pode se tornar um corretor, por mais bom vendedor que ele seja, entendeu? Aí, de Sim. repente, se ele tem esse dom e tem capital, ele pode até comprar uma imobiliária, abrir uma imobiliária e pôr as pessoas habilitadas para trabalhar, entendeu? Certo. Porque o nosso negócio não são imóveis, são relacionamentos. Quer dizer que então, para ser dono da imobiliária, não precisa ter Cresce. Na realidade, não. O dono não, mas ele tem que ter um gerente responsável, Certo. cadastrado junto ao Cresce, que seja o responsável técnico. E a entendeu? imobiliária também é credenciada, o Cresce também credencia a pessoa jurídica, no caso? Exatamente. Então, eu posso trabalhar como profissional liberal, eu, Castegnaro, corretor de imóveis. Agora, eu tenho uma empresa chamada Castegnaro Imóveis, que existe, então ela já é uma jurídica, porque você não pode confundir o consumidor. Então, quando eu falo, ó, se eu vou falar Sérgio Imóveis, é uma jurídica. Sérgio, corretor de imóveis. Daí é uma pessoa física. Certo. E quando é jurídica, ela tem que ter uma inscrição separada. E para que exista uma pessoa jurídica, tem que ter um corretor, pessoa física Responsável. responsável Ah. técnico que nós chamamos, entendeu? Certo. Porque a jurídica é ficção, né? Que existe de fato é a pessoa, os Certo. corretores, a pessoa que comanda, né? Na verdade, é como se, por exemplo, para ser, vamos lá, para ser dentista, para ser odontólogo, o cidadão tem que ter a faculdade de odontologia e estar registrado no CRO, no Conselho Regional de Odontologia, ok? Porém, hoje, com as clínicas que tem de odontologia por aí espalhadas pelo Brasil todo e até mesmo no mundo, que se tornou um negócio atraente, porque as pessoas antigamente tinham dentista. Hoje não, hoje nós falamos de clínicas aí de primeiro mundo, que oferecem o trabalho odontológico. O dono não precisa ser dentista, mas ele tem que ter um odontólogo responsável pela clínica. É assim? É exatamente assim. Porque o senhor pode ser um empreendedor, né? E ter diversificar os seus empreendimentos. Pode ter imobiliária, pode ter uma farmácia, pode ter um outro negócio qualquer. O senhor pode ser o dono, mas para tocar esse negócio. Tem que ter um o senhor responsável. Tem que ter um responsável, cada área tem que ter um responsável, Certo. né? E assim também funciona a questão Assim também funciona imóveis. a imobiliária. Certo. Hoje o senhor tem ideia assim aproximada de quantos corretores tem no Paraná? Assim, por alto? Tem, não, eu tenho dados, mas eu vou ampliar um pouquinho. Quero dizer que no Brasil inteiro nós somos aproximadamente 670 mil corretores. Meu pai amado. E em média, Mais de meio milhão. em média de 80 mil imobiliárias. Agora, se nós pegarmos esse número e multiplicarmos com as famílias, com as empresas, com os colaboradores, administradores, isso é um número que passa de 2 milhões mais de pessoas envolvidas nessa cadeia imobiliária, só na comercialização, avaliação, né, e administração de imóveis. Certo. Só nesse lado, sem contar outros segmentos que representam, que são financiamentos, material de construção, entende? Toda essa A cadeia em torno do ramo imobiliário é muito grande. Esta é muito grande. gera em torno de 18% do PIB nacional. É muita coisa. É bastante. É bastante. E nós temos hoje uma outra questão aí que eu penso que também, de certa maneira, fomentou os negócios para o setor de venda de imóveis, no caso, o corretor e mesmo a imobiliária, que nós temos um boom de construção, entendeu? A Cascavel mesmo é um exemplo. Você passa de manhã numa rua e lá tem um terreno baldio. No dia seguinte você passa lá, tem os tapumes em volta do terreno. Por quê? Porque uma construtora vai lançar um prédio ali. Eu acho que em Cascavel hoje, não sei lhe dizer quantos prédios estão em construção em Cascavel, mas lhe garanto que são muitos, muitos prédios. E para que você construa, você precisa vender. E para vender, você precisa do corretor. Então, eu penso que, na verdade, a profissão corretor de imóveis, ela está bastante aquecida. Sempre esteve aquecida. E esse desenvolvimento que existe nas cidades, ele se deve muito ao trabalho do próprio corretor de imóveis, porque ele incentiva, o corretor de imóveis é o melhor vendedor que tem da sua cidade. Ele incentiva para que venham novos investimentos, para que venha indústria, para que venha um shopping.
Vocês estão com um shopping aqui recente, né, que é Sim. muito bonito, e eu passava sempre ali na avenida e via aquele terreno. Falei, será que um dia sai alguma coisa, aquelas placas ali? E do dia para a noite tá aí o shopping, né? Então isso é... Mas deu trabalho, viu? Você não Sim, imagina. Só para fazer um parênteses aqui para o senhor, para descontrair nossa entrevista, eu fui um jornalista que briguei muito para que esse shopping saísse. Até esses dias cobrei o seu Alfredo Cury, que é o dono lá de Londrina, que eu falei, eu não estou sendo tão valorizado como devia, porque eu enfrentei aí, levei até da Justiça Federal, um procurador, e tinha mandado suspender, porque estava cheio de nascentes ali, tinha onça, tinha isso, tinha aquilo. Não acharam uma nascente, uma nascente embaixo da construção. Não acharam uma, não é assim, ó. Tinha uma, mas estava num cantinho, não tinha nenhuma. e nenhuma onça. E nem onça, nem fotografia de onça. Cascavel, sim. E eu li. Ah, Cascavel tinha bastante. Até fora dali, né? Atrapalhando. Mas, como o senhor disse, trouxe para a cidade, e aí eu penso que a sua colocação a respeito do corretor de imóveis tem tudo a ver, trouxe para a cidade um ânimo para as pessoas, certo? Quando você vai ali, você passa na frente do shopping, você chega no shopping, você vê que a cidade está realmente bombando e tal. E o corretor de imóveis, ele precisa acreditar nisso e precisa vender isso. Porque senão, por que eu vou comprar um imóvel em Cascavel se Foz do Iguaçu está mais interessante? Por que eu vou comprar em Londrina se Maringá está mais interessante? Exatamente isso que ocorre. E eu dou sempre um exemplo. Por que Santa Catarina desenvolveu muito o litoral se as nossas praias são melhores? As nossas praias são mais quentes. Quanto mais lá para o lado do sul, mais frio. Mais frio, Água. Vai lá para o Rio Grande do Sul, água com gelo. Nossa. Mas por quê? Por menos burocracia, menos questões ambientais, mais flexibilidade dos órgãos públicos, impostos menores. Tudo isso é uma cadeia de atos que, se o governante não se atentar para isso, acaba que o investidor hoje, se ele não está satisfeito no lugar, ele quer lucro. Ele vai para outro estado. Então, eu sempre brinco, esses dias eu dei uma entrevista lá em Curitiba e eu falei o seguinte, enquanto no nosso litoral você fica 2, 3 anos para conseguir licença para fazer um prédio, lá em Santa Catarina o prédio está pronto, gente. Então, essa é a diferença. Os órgãos públicos têm que se conscientizar que eles também fazem parte, eles não podem ficar engessados, eles têm que se conscientizar que tem que colaborar. Ninguém quer destruir meio ambiente, ninguém é do mal. Quando o empresário quer fazer um empreendimento, ele quer trazer progresso, Claro, emprego na claro. cidade, sabe? Ele quer o bem. Isso aqui gera toda uma cadeia. A nossa cadeia imobiliária, ela gera Sim. comércio, Sim. Gera hotel, restaurante, Claro, loja. claro, Enfim, claro. é uma consequência. E a nossa construção civil ela é uma constante. E mesmo na época da pandemia, como tudo parou, se podia passar nas construções, que a construção civil não parou. Sim. Né? Ela andou no ritmo menor, mas ela nunca parou. Independente de quem seja o governo, porque os governos passam e os empreendimentos ficam. Sim. O que nós temos que cobrar, que somos da área imobiliária, é que nós tenhamos boas condições, menos burocracia, juros mais compatíveis para que o investidor acredite e venha, e menos entraves jurídicos. Nós temos que passar segurança jurídica para que um grande empreendimento venha. Sim. Porque um empreendimento como um shopping, por exemplo, ele vem para ficar. O pessoal não vem brincar. Ah, não deu certo, vou fechar, vou embora. Bota 700 milhões ali. Isso não existe, né? Isso é muito estudado, né? Então, o poder público tem que entender isso e passar por questões ambientais que às vezes são de pequena monta. Ah, vai cortar uma árvore aqui. Ah, você pode cortar, mas você vai plantar 5 ali no outro lugar. Então tem que ter isso. Claro. Porque se não tiver isso, tem que ter flexibilidade. Senão nós voltamos à terra do tempo dos índios, só tinha árvore. Sim, então a gente tem que aliar o desenvolvimento, naturalmente, conservando o meio ambiente. Claro. Viu? E o ser humano, ele é muito ambicioso. E ele tem um poder que ele acha que tem de mudar a natureza. O ser humano nunca vai conseguir mudar o clima. Porque eu morei aqui na região há mais de 50 anos atrás. Foz do Iguaçu sempre foi quente, com Itaipu, sem Itaipu, sempre foi aquele calor. Sim. O clima é o mesmo. Proximidade de rio. Lá em Brasília, eu servi o exército em 75. Seco. Era a mesma coisa que hoje. Então o pessoal fala, mas desenvolveu, agora estão prejudicando o meio ambiente. Essa conversa mole, porque sempre foi seco, tem um período de chuva, Claro. tem um período de seca. Claro. Isso
passa com o tempo. Agora, as pessoas ficam lacrando em cima disso. Não, mas olha, você está poluindo, está destruindo, não está nada. É muita pretensão nossa, que somos tão pequenos, achar que a gente tem força para mudar uma natureza Sim. que é universal, entendeu? Então, Claro. são umas bandeiras assim que... Por mais que o homem se esforce para Exatamente. esculhambar, ele não consegue Não esculhambar. consegue, não não consegue, entendeu? Então, a gente tem que ter governantes bons. Eu confio muito no governador do Paraná, porque ele é um visionário, é um Sim, empreendedor. não, e é empreendedor, E né? ele está trazendo muitos empreendimentos para o Sim, Paraná, sim. está fazendo um investimento grande agora no nosso litoral. Tem os entraves, você vê aquela ponte ali, já estava quase 40 anos para sair, não sai uma simples ponte. Sim. Uma simples ponte que poderia, num ano, ficar Mas e pronta. os interesses que estavam em volta? Exatamente. Mas graças a Deus agora, de um ano para cá, existe uma decisão lá no Supremo que um juiz ou um ministro só, ele não pode dar uma liminar e parar uma obra de interesse Sim, público, sim. tem que ter um colegiado. E isso acontecia muito, graças a Deus corrigiram esse lado, porque uma obra de interesse público não pode se submeter ao julgamento de uma pessoa que acha que aquilo é errado, Sim. entendeu? Então não, Não, e essas não é bem ONGs, assim. viu? E essas ONGs que estão por aí, seu Luiz, essas ONGs têm que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, daqui a pouco eu estou lá para fazer um loteamento, e aí aparece uma ONG dessa e fala, ó, tem duas pererecas lá, que moram lá naquele brejo lá, e essas duas pererecas não podem, elas não podem ter o habitat delas lá alterado. Por causa de duas pererecas, para tudo. Isto é um absurdo, um absurdo. Aí alguém fala assim, não, mas você quer que polua os rios? Você quer que derrube todas as árvores? Não. Eu não quero nem muito Deus, nem muito ao diabo. Ou seja, vamos pelo caminho do meio, certo? Então, o Paraná é um dos poucos estados onde você consegue, eu estou falando isso com experiência de alguns casos aí nos quais eu estou envolvido, que tem uma área para ser aberta aí para fazer chácaras, mas é uma área de preservação ambiental. E aí fez-se uma consulta ao IAT, antigo IAP, certo? E eles deram a opção de que seja comprada uma área para fazer a compensação e vão permitir abrir aí em torno de 40% da área. Eu acho que é uma coisa ponderada, porque 40%, até quem vai comprar a chácara quer que tenha pinheiro, quer que tenha mata, mas ele quer fazer a casinha dele, quer fazer a piscina dele, ele quer fazer as coisas que ele possa levar a família dele lá. Com 40%, numa chácara que deverá medir 2.000 metros, então estamos falando aí de 800 metros, dá para fazer o que precisa e preservar os outros 1.200 metros. Agora, deixar tudo fechado, não vai ter nenhuma injeção na economia. Porque no momento em que você comprar uma chácara, você vai comprar o material, como disse o senhor, na cadeia toda que faz parte, o engenheiro que vai fazer lá a obra vai ganhar, os pedreiros vão ganhar, e este cidadão vai passar no final de semana. Eu tive uma propriedade rural ali perto de Laranjeiras, eu sei bem como é que era. A gente na sexta-feira passava no mercado e fazia um belo de um rancho para pouca carne e bastante cerveja, né, para levar lá para o local. Então, vai fomentar a economia toda em volta. Se você deixar a área, mas é uma área de preservação, não pode mexer em nada, vai ficar as cutias ali, vai ficar os tamanduá e para nisso. O senhor tocou num ponto bem interessante. Então, eu quero falar assim do Paraná, e eu dei os números do Brasil. No Paraná, hoje nós temos 399 municípios. Em 392 nós temos corretores. Então, não tem nenhuma profissão que esteja presente em tantos municípios quanto a nossa. Então, só 7 cidades que não. 7 cidades que não, mas a gente acredita que tem alguém lá ainda que seja ilegal e a gente, quem sabe, vai chegar lá. Nós já fomos em cidade como Adrianópolis, que tem um corretor e não tem nem um imóvel regular, nem a casa do prefeito tem registro. Então são cidades assim, aqui, do nosso estado. Então a gente tem andado muito. E por isso eu disse, a nossa representatividade é muito grande. A nossa inscrição hoje atingiu o número 53 mil. Passamos de 53 mil corretores. A inscrição. E atuantes nós estamos em torno de 33 mil. Bastante gente, hein? Bastante gente. E
empresas, a nossa numeração, que é crescente, já passou de 10 mil, mas atuante nós temos em média de 7 mil empresas. Que também é Não está- bastante. que também é bastante, entendeu? Então, estes são os nossos números. Cascavel, se nós somarmos aqui, nós temos uma micro-região, Cascavel, Toledo, nós temos quase, passam de 3.500 corretores nesse universo aqui, e mais de 400 empresas, então é um número também considerável, maior que muitos conselhos de muitos estados aí lá para o Nordeste que são realmente menores, então tem um significado muito grande. Mas o senhor falou em a questão aí de ambiente, de aproveitar, não aproveitar. Nós temos um exemplo clássico aqui, né? Indo aí para Foz do Iguaçu, que era a antiga Estrada do Colono, que é uma luta, foi muito grande. Eu cheguei a transitar por ali, a época tinha balsa, passava. Quem vinha do sudoeste para ir a Foz do Iguaçu passava por dentro ali e economizava mais de 130 quilômetros, não precisava vir a Cascavel. Mas acabou sendo fechada. E essa estrada eu me lembro muito bem que você passava com o carro na balsa, você tinha um tempo certo. Você, saindo aqui, você tem tantos minutos para ir lá. Então não podia correr e nem parar, tinha que andar numa velocidade média. Passei muitas vezes, eu nunca vi nenhuma onça, nunca vi animal nenhum ali. Bom, o pessoal conseguiu fechar essa estrada, ali, sabe o que aconteceu? Não tem mais fiscalização, os caçadores acampam lá dentro. Agora sim. Sim. Eles abatem os animais que são proibidos, caçam, e a fiscalização é muito rara ali dentro. O roubo de palmito ali é uma E o loucura. parque é muito grande. Então, né, com o fechamento, eles não preservaram e mataram várias cidades ribeirinhas, aí, como Planalto, as outras cidades ali que faziam, que viviam praticamente, Sertanópolis. Sertanópolis ali. Então, são atitudes que são tomadas por gente que é contra, mas não convive ali. Nós temos, por exemplo, em Curitiba, um conselho do litoral que as pessoas moram em Curitiba, nem nunca foram no litoral, às vezes, muitas das pessoas. Então, e essas pessoas que tomam decisão por quem está lá. Então, Sim. por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? E ninguém quer destruir nada, ninguém quer explorar mercado imobiliário de uma maneira que não seja condizente com o meio ambiente. A gente quer harmonia, mas a gente quer o desenvolvimento, e essa é a nossa responsabilidade. Precisa fazer com que Precisa. os dois convivam. Tanto o cidadão que quer preservar, eu não sou contra a preservação, Sim. de maneira alguma. Eu conheço bem essa história da Estrada do Colono, porque quando o pessoal meteu os peitos ali e abriu uma certa época, eu fui lá fazer uma matéria para a televisão que eu estava trabalhando. Eu fui lá, eu andei lá dentro. Conhece bem, então. Conheço bem o problema ali. E eu digo uma coisa: se fizesse a Estrada Parque como estava se propondo, uma Estrada Parque, nós teríamos a conservação de verdade. Porque daí como é que o cara vai meter uma espingarda nas costas e vai atravessar ali se ele está sendo vigiado por quem está passando a todo momento? Com certeza. Hoje, que acabou crescendo, porque eu estive lá e eu vi que o local onde era a Estrada do Colono, ele ainda era uma vegetação diferente, porque durante muito tempo passavam carros, caminhões, ônibus, Sim. tudo mais. Era um cascalho ali. Exatamente. Então, a vegetação não tinha o mesmo tamanho que a vegetação da mata. Hoje, está tomado pela mata. Entendeu? Então é o seguinte, hoje o cara se esconde atrás de uma árvore lá e mata o que ele quiser lá dentro. E não tem mais fiscalização nenhuma, absolutamente nenhuma. Infelizmente, né? Então, às vezes a pessoa pensa que vai preservar. Por isso que eu digo que quem toma a decisão tinha que conviver, não pode tomar uma decisão de gabinete, entendeu? Então, Exatamente. E por isso que nós fazemos, o nosso Cresce Itinerante é isso. A administração central é Curitiba, mas o nosso... Precisa conhecer a realidade. Conhecer a realidade, a gente vem ouvir o Sim. corretor, a gente vem escutar, a gente vê aquilo que a gente pode modificar, que a lei permite, que nós temos limitação, porque é órgão público, tudo tem que ser licitado, tem TCU para prestar conta, conselho fiscal, essas coisas, tudo, todo o dinheiro do corretor que entra, né, ele é bem administrado e muito bem fiscalizado. Então a gente tem esse controle e o conselho é um órgão misto, autarquia, mas ele não tem recurso do governo. Ele só vive através das anuidades que os corretores e as empresas pagam. Certo. E a gente aí propicia, né, a fiscalização, a ordenação, né, e todo esse trabalho que a gente faz somente com o dinheiro da unidade do corretor. Que parte fica no Estado, 20% vai para o Conselho Federal para ele poder Sim. manter
a estrutura no país e ter a representação internacional também. Na verdade, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECI, ele presta um serviço que é um serviço que beneficia ao profissional sério, Com certeza. que está respaldado, e à população. Entendeu? Quer dizer, os dois lados são protegidos pelo CRECI. Entendeu? Porque você protege o cara para não correr o risco de cair no conto do vigário, ali com picareta. Então, se ele tiver uma dúvida, olha, será que esse corretor tem registro? Porque hoje, com a internet, o cara só é enganado se quiser. Porque qualquer consulta que ele fizer, ele já sabe, entendeu? Se o cara tem registro, não tem, se aquele registro existe mesmo. Porque ele sabe que o brasileiro ele é muito criativo, né? Ele mete um número dele lá do lado do nome e acredita que ninguém vai pegar. O cara vai lá e consulta, vê se está tudo regular, está tudo certinho. Então eu parabenizo vocês pelo trabalho e parabenizo a iniciativa da sua diretoria de vir de encontro ao interior, porque a capital é uma coisa, o interior é outra realidade. Então é importante que se conheça essa realidade do interior, a realidade do corretor, a realidade da delegacia, entendeu? A estrutura, o trabalho que esse pessoal desenvolve, que muitas vezes tem que fazer das tripas coração, não estou dizendo no caso do CRECI, mas em outras coisas tantas. Por quê? Porque o interior é interior, sofre pelo fato de não ser o centro das atenções que é uma capital do estado. Eu penso que esse trabalho que vocês estão fazendo, de vir aqui e de fazer esse CRECI itinerante, é muito importante. Não sei se é a primeira vez que está acontecendo na história do CRECI, mas se é a primeira, parabéns pela iniciativa. E se o senhor está dando sequência ao que já tinham começado, também parabéns por dar sequência, porque é importante essa aproximação. Nós temos que ser criativos dentro daquilo que a lei nos permite, e a gente ousa muito também. Mas o CRECI é do estado do Paraná, não é de Curitiba. Então, como eu disse, em Curitiba nós temos toda a estrutura, o que o senhor precisar, o que o corretor precisar. Mas no interior já é mais deficitário. E nós fazemos um trabalho também social, temos campanha desde doação de sangue, campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul, combate à prevenção de câncer de mama, nós temos campanha de doação de agasalho. Quando há algumas situações emergenciais, a gente se une junto com outros órgãos públicos e faz campanha. Temos uma campanha junto com a Secretaria de Saúde de combate à dengue em todos os municípios. Estamos lá frequentemente reunidos com o Beto Preto, que é o secretário de Saúde. Então, os corretores estão ativos, participando da sociedade. Nossa preocupação não é só vender imóveis e alugar imóveis, não, porque a gente faz parte desse meio. E nós temos um programa muito interessante nas cidades com menor população. Nós levamos um programa chamado Café com o Presidente. Chamamos prefeitura, Câmara Municipal, autoridades, corretores, pessoal de banco, corretores, e fazemos uma interatividade e estamos levando sempre uma ideia de regularização imobiliária. Então, a gente tem muitos imóveis em todas as cidades que a pessoa comprou aquele imóvel, contrato de gaveta, procuração, às vezes a pessoa só fez a escritura, não registrou, entendeu? Então aquilo ali fica parado anos e anos, e quando surge um problema que precisa fazer um inventário, ninguém consegue resolver aquilo que não tem começo, meio e fim. Então nós incentivamos as prefeituras, olha, prefeitura, vamos, junto com a Câmara, vamos fazer um projeto aqui, vamos diminuir o ITBI, que é 2,5%, 2% para 0,5% para esses imóveis, para regularizar, né? Incentivar. E tem dado muito certo, grandes municípios, a própria Cascavel mesmo, Foz do Iguaçu, União da Vitória, várias cidades a gente levou esse projeto e o pessoal tem entendido que é bom para todos os lados. E para nós corretores, quando nós temos um imóvel regular, é uma satisfação, porque eu posso trabalhar aquele imóvel sem ter problema nenhum. Eu posso pôr um consórcio, um financiamento em cima dele, porque ele está devidamente regular. Sim. E quando está irregular, você não consegue fazer nada. Então fica ali a vida inteira e isso trava também o desenvolvimento. Não faz financiamento, não faz nada. Não faz nada. A gente, nesse sentido, a gente ajuda a desenvolver as cidades, a gente ajuda as prefeituras a atualizar o cadastro, porque o corretor ele anda na rua, ele sabe o que tem e o que não tem, né?
E o nosso dia a dia é esse. Nós temos interesse no desenvolvimento da cidade, temos que proteger a sociedade daqueles que trabalham sem ética, entendeu? E também proteger a sociedade daqueles que não são inscritos, mandando para a autoridade policial como crime. Para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, foram quase 5.000 pessoas mandadas para a autoridade policial. É uma pena que a gente não pode chegar lá e dizer, olha, esse fulano prejudicou, ele fez isso, fez aquilo, pela lei de proteção de dados. Mas nós encaminhamos sim para a autoridade policial e tem dado um resultado muito grande. E a nossa ouvidoria é um fiscal que não dorme, é dia e noite. A pessoa pode entrar na ouvidoria, ela pode fazer a sua denúncia se ela quiser. Anonimamente? Anonimamente, Sim. se quiser se identificar, pode se identificar. E nós temos prazos, porque a gente é fiscalizado também pelo Tribunal de Contas. Nós temos prazos de responder às ouvidorias. Então, entrou na ouvidoria, com certeza a gente vai dar uma solução do problema. Então, e a gente pede sempre, né, que a imprensa, que a comunicação, que divulguem isso e que sempre oriente os proprietários e as pessoas interessadas em aquisição e locação de imóvel, procure imobiliária, procure corretor, porque é muito mais seguro negociar com quem está regular do que você ficar se aventurando por aí no mercado. O barato custa caro, né? Às Sempre. vezes o cara diz, eu vou fazer com o cara ali que não é corretor, porque ele está me cobrando 3% de comissão e os corretores querem 6%. Mas é o que eu falo, o barato custa caro. Aí quando você cai no conto do vigário, aí você acaba arrumando para tua cabeça, daí aqueles tais de 3% da diferença, porque você baixou para 3% para o cara, porque o cara não é corretor, então o cara é um picareta e tal, aqueles 3 vai te custar tão caro que você vai se arrepender. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca na minha vida, meu pai sempre me ensinou, não pega atalho. Não pega atalho. Porque pegar atalho você pode encontrar um boi brabo na frente ali, então é complicado. Vai pela estrada que é mais seguro, mais tranquilo. Às vezes demora um pouco mais, mas chega com segurança. Então, existe um estigma que a pessoa vê uma placa direto com o proprietário. Eu vou direto com o proprietário. Sempre dá problema. Pode ter certeza que aquele imóvel está mal avaliado, super avaliado. Porque eu, como corretor, quando vou pegar seu imóvel para vender, mas eu quero 1 milhão. Tudo bem, mas eu vou fazer uma planilha que o seu imóvel só vale 700. Mas eu quero, o senhor vai ficar querendo. Eu não vou vender por 1 milhão se ele vale 700, depois eu sou responsável. A pessoa vai pegar uma avaliação, um laudo e dizer, cadê? Mas você me vendeu, você disse que valia 1 milhão e vale 700. Exato. Eu sou responsável. Sim. Então, normalmente, a pessoa se ilude achando que é direto com o proprietário. Vai ser mais barato. Não, ou tem problema de inventário. Sim. Ou falta documentação, ou 90% está super avaliado. Então nós não pegamos imóvel. O corretor que é responsável, ele tem que ter compromisso para não depreciar o teu imóvel que está vendendo, mas não explorar aquele que está comprando. Exato. É por isso que a gente tem que fazer essa intermediação com profissionalismo. Você tem essa responsabilidade. Mas acredito sempre que quando tem uma placa de uma imobiliária, de um corretor, aí as coisas estão no caminho certo. Na verdade, as pessoas deveriam, pelo menos, olhar, mas é que a maldita vontade de levar vantagem. Eu vou pegar direto porque eu vou levar uma vantagem. E eu digo uma coisa, toda vez que o cidadão tenta levar uma vantagem, da lei de Gerson, né, de levar uma vantagem, muitas vezes custa muito caro aquela vantagem para ele. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Com certeza, é muito difícil. E o nosso trabalho, o nosso honorário, que sempre gira em torno de 5% a 7% em todo o país, é um honorário digno. Sim. E a pessoa, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um imóvel... Mas o corretor investe muito também. Né? Investe muito, nós temos que nos estudar, nos atualizar. Há uns 30 anos atrás, nós não tínhamos celular, não tínhamos nada, era só na base da placa. Então, hoje tem 1000 ferramentas, mas se você não souber usar, também não adianta. Não adianta nada, né? Então, a gente tem que se atualizar, a gente tem que investir, tem que gastar na nossa carreira, claro. Como outra carreira qualquer. E às vezes, para vender um imóvel, eu sei por quê, a gente pode não ser do ramo, mas a gente está aí vendo, às vezes para vender um imóvel, o corretor ficou 2 meses, 3 meses, 4 meses trabalhando aquilo, indo lá conversar com a pessoa interessada, daí a pouco a pessoa interessada vai lá e olha, daí faz uma proposta e a proposta não é muito interessante, e ele está passando por toda esta ansiedade, querendo a comissão dele, claro, de forma justa, mas às vezes demorou um tempão para ele poder fechar a venda daquele imóvel.
Entendeu? grandes Então negócios, você não eles tem que demoram. olhar as pingas que o cara toma e sim os tombos que ele leva, né? Ah, normalmente os tombos não são levados em conta, né? Então, mas a gente sempre aconselha, né, que a pessoa realmente procure um corretor. Por exemplo, se uma pessoa chegar hoje aqui em Cascavel para comprar um imóvel, ele vem de fora, ele vê uma placa ali direto com o proprietário e tal, ele vai e compra aquele imóvel. Pô, o que que ele deveria fazer? Eu vou procurar um corretor de imóveis, eu quero um laudo, tá? Eu quero uma análise de mercado, que a gente faz isso com muito profissionalismo. Ó, eu quero comprar esse imóvel, tá? Então me faça uma análise desse imóvel. Eu vou fazer a análise desse imóvel e de 20, 30, 40 que tem iguais ou melhores a esse. Sim, E vou te apresentar um laudo. Diz, sim. olha, mas não era 1 milhão. Essa aqui nós temos 20 imóveis iguais por 700, por 600. Daí eu vou chegar, olha, seu Sérgio, o seu imóvel está fora de preço. Eu tenho vários imóveis iguais aqui. Vamos negociar. Então se imagina a economia que um comprador faz Sim. quando ele contrata um profissional para fazer um simples laudo, que para nós é simples. Nós fazemos um laudo, uma pesquisa com vistoria, Profissionalismo, né? com selo certificador, entende? Que é um instrumento que a pessoa pode negociar depois. Sim. É uma consultoria que a gente faz, que a pessoa pode ganhar. Quem compra, quem ganha no mercado imobiliário, é quem compra bem. Para comprar bem, você tem que ter dados. Informações. Tem que ter informações. Claro, E quem detém as informações? São os corretores, Sim, são os imobiliários que detêm, porque a gente é o nosso dia a dia. Isso é diferente, né? Então a gente está aí para ajudar, né? E para fazer com que o mercado imobiliário ande. E a nossa missão também não é só fiscalizar, nós defendemos a sociedade e valorizamos os bons profissionais. Essa é a nossa missão da nossa gestão no Cresce. Meu caro presidente, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso canal de podcast, aqui no GCast da Gazeta, o senhor Luiz Celso Castagnaro, que é o presidente do Cresce Paraná, e leve daqui um abraço a toda a sua diretoria, os cumprimentos pelo trabalho que vocês vêm realizando. E nós estamos aqui dando a nossa contribuição de ser um canal multiplicador da informação para as pessoas. Muito obrigado e leve sempre a boa notícia. Nós temos no nosso mercado imobiliário muitas boas notícias para ficarmos falando horas aqui. Entendeu? Então a gente agradece o espaço e estamos à disposição no Cresce Paraná. Isso aí. E nós, é muito interessante esse tema, porque eu digo o seguinte, Cascavel está vivendo um boom muito grande aí na questão imobiliária. E você não imagine, meu caro cascavelense que está me assistindo, que há da minha parte aqui algum ufanismo irreal a respeito disso. Não, não. Uma empresa não sai lá do litoral de Santa Catarina, como é o caso de uma das empresas que está aqui agora em Cascavel, lançando aí um mega investimento, o senhor de um prédio, não sai lá de São Paulo o tal do Zezé de Camargo para vir aqui se reunir com os empresários e assinar, dar a sua marca para um condomínio de mini fazendas, de chácaras e tal, se não tiver mercado. Pode ter certeza, se ele vem fazer isso é porque tem mercado. Ninguém vai ir vender gelo no Alasca. Ninguém vai no Alasca para vender gelo. Então, se o cara vem aqui é porque realmente Cascavel está bastante promissora com relação ao ramo imobiliário. Mas é preciso fazer com legalidade. Então, não faça a sua compra sem consultar um corretor de imóveis credenciado. Credenciado, acima de tudo, credenciado. Porque daí você sabe a quem você vai reclamar caso ele esteja te passando a conversa. Obrigado pela sua presença aqui. Tenha um bom retorno a Curitiba. Nós é que agradecemos. Obrigado também. Voltamos a qualquer momento com mais uma edição do nosso Por Trás da Notícia, sempre com notícias interessantes. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.